Lula e os militares. Está marcada para a próxima sexta-feira uma reunião entre o presidente Lula e os comandantes gerais e os comandantes das Forças Armadas. Confiram. O encontro foi articulado pelos ministros José Múcio Monteiro, da Defesa, e Rui Costa, da Casa Civil. Nesta terça-feira, os dois se reuniram com os comandantes. Eu diria que nós não podemos permanecer com nossas instituições contaminadas por esse conceito que se encerrou de governo no dia 31. O objetivo é tentar desfazer o mal-estar na relação de Lula com as Forças Armadas, que está desgastada desde os atos criminosos que destruíram as sedes dos poderes em 8 de janeiro. Após o episódio, Lula reclamou da postura de alguns soldados durante a depredação e declarou que perdeu a confiança em militares da ativa. Nesta terça-feira, Lula dispensou 40 militares que atuavam em cargos administrativos no Palácio do Planalto. Raquel, a gente vê a atuação do ministro da Defesa, José Múcio, que é uma voz de conciliação, porém ele sabe tricotar. E a gente vê as vozes do Lula, por exemplo, essa decisão hoje de exonerar umas 40 militares que trabalhavam na Granja do Torto e trabalhavam no Palácio do Alvorada, como parece uma voz que vem de dentro do fígado. Um está usando a cabeça, o outro o fígado. William, primeiro, boa noite, um prazer estar de volta. Boa noite, Caio. Eu acho que tem duas influências ali circulando ao entorno do presidente. Aí digo dois, não pessoas exatamente, mas dois grupos de influência. Tem um lado formado pela ala mais radical, talvez a gente possa usar essa palavra, mas a ala mais petista. E aí estou falando da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de outras pessoas e também da primeira-dama, Janja. Ela estava incomodada com o entorno do presidente ali, cercado de militares, não se sentia segura, demonstrou isso várias vezes. E um outro lado, mais conciliador, onde está o ministro José Múcio e outras pessoas que estão tentando assessorar o presidente, dizendo, olha, Lula, se você contratar uma crise com as Forças Armadas, na verdade você está fazendo tudo o que Bolsonaro quer. Era isso que Bolsonaro queria que acontecesse, que houvesse uma crise entre o governo eleito e as Forças Armadas. Você quer entrar nesse jogo? Só que aí o Lula fica dando sinais mistos. Ele mantém o ministro Múcio para manter alguma interlocução com as forças, o que é uma medida acertada, mas ao mesmo tempo dá declarações fortes, faz esse gestos e declarações que na verdade minam a autoridade dele mesmo, Lula, porque ele é o chefe das Forças Armadas. Caio, uma das relações mais complicadas, não só no Brasil, é importante que se diga isso, é a relação entre o poder civil e os militares. Isso tem sido, sobretudo na história da América Latina e da América do Sul em particular, e no Brasil também, algo espinhoso, difícil, e às vezes a gente chega à impressão não bem resolvido até aqui. O aspecto ao qual a Raquel acabou de se referir, a gente tem ouvido bastante nas conversas dentro do Exército, fora do Exército, na política, fora da política, segundo a qual só há um que sai ganhando com esse tipo de situação, que é o próprio Bolsonaro. Mas esse é um raciocínio político. Por que esse raciocínio político não passa pela cabeça do Lula? Bom, o Lula sabe também que o Bolsonaro teve problema com as forças. Trocou os comandantes, os três, primeira vez na história da redemocratização, demitiu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que era um sujeito também muito apaziguador, conciliador. E é curioso, tem um perfil até colocado às devidas proporções muito semelhante ao do Múcio, né? Um cara que dialoga, transita com todo mundo em Brasília, ou Fernando Azevedo. E o Bolsonaro demitiu, e não só ele e os três comandantes. A partir dali, por quê? Porque ele queria ter as forças mais próximas a ele. Eu acho assim, tem uma questão, o PT, historicamente, nunca concordou com a forma como o Brasil fez essa transição da ditadura à abertura democrática. Nunca. E ainda hoje, dentro do petismo, os atos golpistas de 8 de janeiro reforçaram isso, teses que o Zé Dirceu encampa, teses que o José Genuíno, que é um especialista nisso também, né, dentro do petismo, né, tem ideias ali que hoje cresceram. Na campanha, por vezes, essa ideia de reformar o currículo dos militares, de ter um acerto
contra os crimes cometidos na Você ditadura. Você está se referindo ao currículo de ensino nas academias. Exatamente, Mas perdão, é um momento não foi claro. Não, eu estou dizendo assim, você colocou diversas posturas do Lula sobre os militares, com as quais eu concordo. Mas no campo do governo, você tem diversos argumentos também que são factíveis. Poxa, por que o Exército não queria tirar os acampamentos? Não tô fazendo juízo de valor, mas é um fato, né? Porque tinha militares, dentre os golpistas, entre os invasores, militares da ativa. Então, você tem situações lado a lado que permitem que lado a lado tenham problemas de confiança um no outro. Mas vamos ver, qual é o problema central do Lula nesse instante? É exercer a autoridade. É muito difícil essa função, a de exercer a autoridade. Que a situação que ele enfrenta é a seguinte: institucionalmente, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, se supõe que os comandantes das forças lhe devam obediência absolutamente sem contestação. Não é o que Lula acha que acontece. Como é que ele quer exercer autoridade sobre os militares então? Promovendo esses gestos públicos de exonerar aqueles que trabalhavam lá e que todos nós sabemos são figuras subalternas, o nível hierárquico deles nas forças, porque tem ali das três, né? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, são de cabos e sargentos. Não é exatamente o alto comando do Exército com quem ele mexeu agora. Então, ele consegue exercer autoridade fazendo isso? Então, acho que não. Acho que essa não é uma forma de você dar um gesto público, político, mas não é desse tipo de autoridade que você está falando. Acho que o Caio está certo quando ele diz que existe um clima de desconfiança de ambos os lados. E sim, o Exército relutou a tirar os acampamentos, que eram acampamentos golpistas. A gente discutiu e repetiu isso várias vezes. Tinha argumento jurídico para retirar eles dali. O Múcio apostou na estratégia errada de que aquilo ali se dissolveria de uma forma natural e que não precisaria fazer nada, e não foi isso que aconteceu. Agora, está muito longe, e acho que você concorda comigo nisso, das Forças Armadas estarem totalmente cooptadas. Senão o Bolsonaro teria dado um golpe de Estado, certo? Sim. Então o Lula tem que usar isso de forma inteligente. Sim. Usar o lado das Forças Armadas, que podem não ter simpatia pelo Lula, mas que estão defendendo a democracia. Tem uma isca que ele está usando. E muita gente no alto comando se manteve legalista, essa palavra? Sim, votaram no Bolsonaro, porém são legalistas. Essa é a frase que a gente ouve. A maioria até, né? Essa é a frase que a gente ouve. Exato. Agora, há uma isca aí colocada pelo ministro da Defesa, que é pedir aos comandantes das forças que se dirijam ao presidente da República e digam o seguinte: eu preciso de um submarino de propulsão nuclear, eu preciso modernizar a minha frota de blindados, eu preciso modernizar a Força Aérea em termos ainda mais avançados do que é agora, que tornaram-se operacionais há menos de um mês. Os caças Gripen que estão vindo da Suécia vão ser fabricados aqui também. Por aí você vê uma possibilidade de entendimento, ou seja, tirar o olho para trás e jogar ele para frente? Bom, vamos lá. Esse é um caminho, William. Antes da posse do Lula, ele teve reunião com os comandantes, nós trouxemos essa informação aqui na CNN, na qual ele pediu um raio-x de cada força e fez todos os gestos possíveis e imagináveis de que haveria apoio... Vai ser entregue amanhã e discutido sexta-feira. Isso, haveria apoio para os projetos-chave, né? O submarino, por aí vai. Bom, eu penso que o Lula, durante a campanha, e é uma questão do Lula isso, não lidou com algumas questões centrais, porque não quis lidar com algumas questões centrais. Uma delas, falamos aqui várias vezes, âncora fiscal, economia, plano para economia. Esperou ganhar para ver o que faz. E a outra, a questão dos militares. Temos inúmeras declarações dele na campanha, nos palanques, dizendo que não tinha que tratar com militar, que se fosse eleito ia pôr militar no lugar que é o lugar deles na história, que ele que é o chefe dos militares. Então, ele, além de não querer tratar da questão militar, porque era uma questão, e é uma questão no pós-Bolsonaro, além dele não querer tratar, ele terceirizou essa relação, jogou para o Zé Múcio, jogou para o Nelson Jobim, jogou para outros interlocutores, para o Aldo Rebelo, jogou para outras pessoas. Ele nunca fez
essa opção direta. Esse é o segundo ponto. No terceiro ponto, quando resolve fazê-lo, não vai pela questão subjetiva, porque na cabeça dele e de grande parte do PT, e de quem pensa a questão militar pelo PT, Zé Dirceu, Genuíno, por aí vai, eles não veem os militares como entes subjetivos, eles vêm como entes objetivos. Vou dar um submarino para o Cabra vai me apoiar. E não se trata disso hoje mais. Hoje não se trata mais disso. Não, porque boa parte, só um segundo, Raquel, boa parte do que a gente ouve conversando com alguns dos comandantes é o seguinte: eles prestam continência à instituição, a instituição do chefe do Executivo, presidente da República, está lá na Constituição, eles obedecem, porém, eles não usam esse termo. Mas eles compartilham em conversas particulares a ideia de que as eleições foram estranhas. E que a presença ou a atuação de tribunais superiores explica melhor o que acabou acontecendo, a vitória do Lula, na visão deles, do que o próprio resultado eleitoral. A presença do quê, perdão? A própria, digamos, vitória do Lula é melhor compreensível do ponto de vista desses comandantes militares. Se a gente olhar como que os tribunais superiores estão descrevendo o que eles falam, okay? Não estou endossando essa tese. Sim. Dizendo, esta é uma tese forte em termos de respeito. E aí se trata de uma relação fundamental de respeito mútuo, que no momento não existe, ou está se construindo. O que eu acho, William, é que quando você busca o que está se buscando, que o ministro Múcio está tentando construir, é a tal da agenda positiva. Na política sempre se fala muito isso, né? Quando você está com um problema, você tenta achar um ponto de convergência e construir uma agenda positiva. Então, os generais tomaram posse, agora se pediu a eles, tragam um plano, o que vocês estão precisando, eles concluíram esse relatório e vão levar para o Lula. É tentar desviar um pouco o foco de tanta divergência, que é isso que você está colocando, né? Tem gente dentro do meio militar que realmente encampa esse discurso de que as relações foram estranhas. Mas eu acho que o problema é mais sério. O que eu estou pontuando é que é uma tentativa de se fazer uma aproximação por meio dessa agenda positiva. Porque, a despeito disso que você está falando, de que, sim, tem muita gente que encampa essa teoria de que as eleições foram estranhas, etc, 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 e que, sim, tem muita gente dentro do Exército que vai ser preciso investigar e apontar quais foram as pessoas dentro do Exército envolvidas nesses atos golpistas. Mas, a despeito de tudo isso, tem muita gente que engole isso e está defendendo o legalismo. Então, assim, é com essas pessoas dentro das forças que são generais importantes que é preciso conversar e fazer uma interlocução. Porque qual é a alternativa, Raquel, se não houver essa conversa? O que eu acho que é preocupante é a falta de respeito mútuo. É muito preocupante. E isso transcende as questões práticas mais imediatas. Uma delas, por exemplo, que vai reforçar a falta de respeito mútuo. Não haverá mais, pelo menos como está agora, hoje, né? Pode ser que mude, mas como está hoje, não haverá mais ajudante de ordens e uniformes militares. Isso quebra uma tradição secular. Porque o Lula acha que a segurança do presidente vai ser da Polícia Federal. Sim. E não mais de militares junto ao Palácio através do Gabinete de Segurança Institucional. Isso não é simplesmente uma manifestação pública de desconfiança. É um gesto claro, é uma bofetada. Sim. Sim. E é vista como tal. Sim. Então, a pergunta eu acho que continua parada no ar. Quem está conseguindo criar respeito com quem? Ainda está tentando se construir isso. O bolsonarismo, ele entrou dentro das Forças Armadas. O Bolsonaro, seja porque ele sempre foi uma espécie de lobista desse setor no Congresso, era isso que ele fazia. Ele trouxe muita gente para dentro do governo, foi o maior número de militares dentro do governo e trocou os comandantes das forças até achar quem fosse totalmente leal a ele. É claro que teve uma contaminação. O que eu estou ponderando acho que ainda está longe de acontecer esse apaziguamento, acho que ainda está muito forte a desconfiança de lado a lado, mas qual é a alternativa para os dois lados? Qual é a alternativa para o Lula, a não ser fazer algum tipo
de composição com as Forças Armadas. Qual é a alternativa para as Forças Armadas a não ser obedecer ao governo eleito? Bom, que até aqui, pelo menos formalmente, pró forma, parece que estão.